Mas por que Deus decretaria a queda? Ele respondeu. A resposta dele é início do que arminiana. É toda determinada. É mais calvinista? Ele olha o que ia acontecer, vê um plano, vê algo em tudo isso e bota esse plano para frente. Para poder chegar num objetivo, com esse monte de gente morrendo, com um monte de gente indo para o inferno, com um monte de gente não sei o quê. Isso é determinismo puro. E não enxergam. Tá. É o determinismo do qual Deus faz parte. Gente, insisto nisso. Para pensar. Quer dizer que Deus quer salvar todo mundo. Sim. E aí a única forma que ele pode conseguir isso é do modo como nós vivemos hoje, com um monte de gente se perdendo. Você tem certeza que um Deus todo-poderoso, sábio, se ele quisesse que ninguém se perdesse, ele não saberia fazer de um modo que ninguém se perdesse e ter relacionamento verdadeiro com as pessoas? Sério mesmo? Mas você acha, Ricardo, que é possível ter um verdadeiro relacionamento de amor quando uma das partes não tem liberdade, não tem livre-arbítrio? Como é que isso é possível? Como é que as expressões de amor podem ser válidas quando eu sou condicionado, né? Por Deus, eu teria quase que a minha mente chipada para corresponder e assertivamente a todas os desejos, né? É como criar um robozinho isso. E esse robozinho responder mecanicamente a tudo aquilo que eu, como ordenador de todas as coisas, programo. Vamos voltar ao demiurgo. Você está me dizendo que as coisas, os termos, vêm dos termos. Da onde vem o amor? Da liberdade. Não, vem de Deus. Como que faz para ter amor verdadeiro? Basta Deus dar. E o amor é verdadeiro. O amor vem de Deus. E Deus nunca ficaria com essa incógnita, digamos assim. Ricardo, você só tem amor porque eu chipei você, eu condicionei você para me amar. Você não tem outra alternativa, ele não criou. Você concorda comigo que Deus não criou Adão e Eva desta forma? Mas então, né? Aí eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Sim. Se é do jeito que o senhor está falando, que Deus espera que o homem o ame, sim. Por isso ele deu liberdade, por que o primeiro mandamento é amarás ao Senhor teu Deus em todo o teu coração, em toda a tua alma, é mandamento, não é pedido, não é apelo, não é... É mandamento, é ordem. Jesus falou isso. Sim, mas não é uma ordem que te obriga forçosamente a obedecê-la. Tanto é que a grande maioria da humanidade não ama Deus sobre todas as coisas. Mas quem desobedecer vai acontecer o quê? Quem desobedecer vai seguir o seu destino fora da graça do amor de Deus, ué. Irmão, é o que acontece. Meu irmão, para pensar nisso. O amor verdadeiro, ele não exige uma resposta livre. Ele exige que ele venha de Deus. Você não vê uma passagem na Escritura ligando amor à liberdade. Você só vê passagem na Escritura ligando a Deus. O amor procede de Deus. Deus é amor. O amor vem de Deus. Para ter amor, basta que Deus dê. É por isso que eu creio que como é que um sujeito pode se converter, ele pode ter isso tudo? Porque Deus faz a obra completa nele, meu querido. Porque se deixar alguma coisa na mão dele, como diz um teólogo que eu esqueci o nome, se eu pudesse perder a salvação, eu perdia. Não me engano, foi Spurgeon. Eu perdia. O que não depende de mim é isso mesmo. Eu estou nas mãos plenas de Deus. Plenamente. Deus não é um demiurgo que tem que simplesmente, que as coisas existem ali, ele tem que ficar olhando. Mas para ele me amar, ele vai ter que ter liberdade, né? Pô, mas eu vou dar liberdade para ele, vai um monte de gente para o inferno, vai ser um pandemônio. Eu queria salvar todo mundo, mas não vai dar, né? Mas não então vai dar. Deus não quis salvar todo mundo, certo? Não, isso o calvinismo declara claramente. E ele decretou a queda. A queda não foi um acidente de percurso. E eu creio nisso. Eu tenho que crer, porque senão na mão de quem que eu estou, pelo amor de Deus? Como é que eu posso pensar em termos de segurança, se tudo está de uma forma que Deus não pode fazer diferente? Até como o irmão uma vez me perguntou, mas como é que você ora se está tudo determinado? Justamente por isso que eu oro, porque se está tudo pela vontade do homem, pela liberdade do homem, não faz sentido nem orar. Deus olhar para você e dizer, desculpe querido, mas depende dele agora. Não adianta você orar pelo seu filho não convertido. Depende dele, eu já fiz a minha parte.
Então, agora ele já Ricardo, fez, agora depende dele. Aí você entra no outro ponto, né? Se tudo está pré-ordenado, tudo foi determinado desde antes da fundação do mundo, a oração de súplica se torna uma farsa absurda. Aquelas palavras de Jesus como pedi, recebereis, batei, abrir-se-vos-á, aquelas outras palavras, olha, vocês não têm pedido nada até agora, peçam para que a alegria de vocês seja completa. Não tem pedido como? A questão ali não era se eles pediam ou não, ali era a forma do pedido. Até agora não tem pedido nada em meu nome. Em meu nome. A questão era essa, o que ele estava mudando agora era essa perspectiva. Era isso. Mas então, e quando ele fala de pedir e recebereis, o que significa isso para você? E se significa que se você não pedir, você não vai receber. E o que significa? Que se você não buscar, tem coisas que podem acontecer ou não, dependendo da sua oração, dependendo da sua ação. Ou seja, que as coisas não estão determinadas. Olha só, uma outra passagem de Tiago, né? Você não tem por quê? Não pede. Não pede. Não pede. Portanto, eu entendo que a oração, a parábola da viúva inoportuna diante de um juiz iníquo, o que ela diz para um calvinista, uma viúva que entende que pela sua insistência, pela sua persistência, ela alcança. E aquelas outras passagens onde vai a Cristo como a mulher que toca na orla da sua veste e é curada. E de repente Cristo diz assim, vá em paz, a tua fé te salvou. O ato dela de fé trouxe para ela o benefício da cura. Inclusive, eu entendo aquela salvação dela até em âmbitos muito maiores do que a própria cura em si. Há tantas passagens onde mostra que há um futuro em aberto, Deus colocando isso diante do povo de Israel. Eu proponho para vocês, olha, se vocês obedecerem, isso acontecerá com vocês. Se não, outra coisa. Não tem futuro aberto. Mas isso Deus que previu. Mas calma aí. Você Deus é que previu, não tem futuro aberto. isso está na sua mente, né? Na mente de um calvinista, pré-ciência é sinônimo de pré-ordenação. Isso não é o que nós entendemos. É mais ou menos o seguinte, Ricardo. A pré-ciência. Só deixa eu terminar isso, porque senão perco o fio da meada, aí complica depois. Aí você vem com outra coisa, eu não consigo terminar. A pré-ciência é um exemplo simples de pré-ciência que a gente pode colocar. Por exemplo, a respeito do nosso passado. Aquilo que aconteceu ontem, por exemplo, o que eu fiz de manhã, o que eu comi na hora do almoço. Portanto, eu já consigo ver essas coisas como já realizadas. Por exemplo, eu consigo ver isso porque já é passado. Eu tenho ciência disso. Deus consegue ver não apenas o que é passado como algo realizado e feito. Ele consegue ver todo o presente, o passado e o futuro. Deus no seu estado atemporal, Deus, porque é Deus e isso foge até a nossa compreensão. O que significa que Deus, ao olhar as coisas, não está causando necessariamente a realização delas. Portanto, ao olhar o meu passado, por saber o meu passado, isso não é sinônimo de que eu teria, por necessidade, já estava decretado que eu comeria ovos com bacon no café da manhã e não um copo de iogurte. Então, um calvinista pressupõe que a presciência de Deus é determinista. Ela não é determinista, assim como o meu olhar para o passado não faz com que aquele meu passado seja algo que eu não poderia ter feito diferente. Eu poderia ter comido outra coisa. Essa é a verdade. A ciência de Deus, a onisciência de Deus, a sua presciência, não obriga necessariamente a causar as coisas. É claro que, como Deus sabe como as coisas são daquele jeito como o meu passado foi, mas eu podia ter feito diferente, então, é isso que está em questão. Só uma perguntinha para o senhor deixar bem claro para o reverendo Ricardo falar. Então, do seu ponto de vista, nem tudo está debaixo do controle de Deus. Não, do meu ponto de vista, Deus tem um controle geral. Deus tem um controle soberano de tudo. Só que esse controle não é exaustivo, não é um controle, ele consegue governar como um grande mestre de xadrez, ele vai conduzir o jogo, ele começa com as brancas, Deus está no comando da história, então isso a gente não nega. Mas Deus, há coisas que acontecem... Há coisas que acontecem que vão contra a vontade de Deus. Jesus chorou sobre Jerusalém por quê? Porque ele quis, como a galinha ampara seus pintinhos, ele quis salvar Jerusalém, vai chegar mas onde eles ele não quer, quiseram. mas isso não significa que ele controla tudo. Exatamente, não cada ato, cada decisão, e não o pecado, a maldade. Deus é determinado pela própria criação, pelas coisas que existem. Não é determinado. Que ele não pode. Ele consegue ser soberano a despeito de. Isso é diferente. Ele consegue ser soberano a despeito dele, não é.
A despeito da tua liberdade. Primeira coisa, soberania de Deus biblicamente vai até o seu coração. Ele é soberano sobre o seu coração. Ele inclina para onde ele o quer. Se até o do rei ele faz isso, imagina do plebeu, réis mortais como nós aqui. E por que ele não fez isso com o jovem rico, por exemplo? Ele amou o jovem rico. Não, mas ele não amou no sentido de que ele o amou salvadoramente. Então, que amor é esse? Ué, diverso amor, você me ama como você ama sua esposa? Bom, me ama como você ama sua esposa? Não. Então, Eu sei disso. É claro que você vai caminhar por aí. Mas você entende dele manifestar amor, peraí, meu irmão, agora deixa eu, né? Deixa ele falar isso aqui. Deixa ele falar um pouquinho. Claro que eu vou deixar. O fato dele amar de formas diferentes não quer dizer nada demais a não ser do que é normal. Você acha que ele ama você exatamente como ele ama o filho, que é a expressão dele mesmo. Bom, eu não te amo, Ricardo, que nem amo minha esposa. Mas em termos de salvação, eu desejo para você a salvação, assim como mas desejo não pra era a minha salvação esposa. que ele desejava para o jovem rico Mas e que não amor, era então? isso. É por isso que eu pergunto, que amor é esse que não É um amor deseja não o salvador. melhor para as pessoas? Não, é um amor não salvador. A única coisa que quer dizer que amor, ele se compadece da perdição daquele homem e dá a resposta que ele quer. Mas uma resposta que ele sabia que ia arrasar com ele. E depois Jesus vai mostrar, tá vendo? Para o homem é impossível, para Deus é que é possível. Você acha que ele chorou também em relação a esse homem, assim como ele chorou em relação a Pode, Jerusalém? porque Deus não é impassível. Deus não é impassível. Mas se para você, agora, mas peraí, vamos voltar. Era somente uma vontade, um toque de Deus Deixa ali? eu voltar lá atrás, por exemplo. Pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para a sua própria cobiça. Sim. Então esse é o texto. Sim. Tá? Não mas é você não tem porque não pede, também é o texto. Não, mas ele não pede, ele vai desenvolvendo o porquê. O que está acontecendo aí? Você não está pedindo por causa de cobiça do mal, mas quando pede também, você está pedindo dentro da sua cobiça. Eu concordo ele está com trabalhando você. justamente com uma pessoa que não está buscando a Deus como deve, que não está se submetendo a Deus como deve, inclusive que diz, amanhã vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Não diga isso. Se Deus quiser, eu vou fazer. Concordo. Se Deus quiser. Então, o contexto da passagem é esse daí. Então, não é porque simplesmente eu não peço. Porque como é cristão, eu peço mal. Nosso desejo é nos submetermos Agora, à vontade de Deus. se você ficar pedindo que Deus mate o seu vizinho porque ele está te enchendo as paciências, ele vai matar? Sim, mas isso... ele podia, viu? Ele podia! E se você pede uma coisa boa... Cuidado que seu vizinho pode estar vendo, né? E se você pede uma coisa boa, ou deixa de pedir uma coisa boa? Porque ele fala... Você pede uma coisa boa. Sim. E ele vai te dar porque você pediu simplesmente? Eu entendo assim. Você entende assim? Se a coisa não entra naquela exceção que Tiago colocou... Esse é o ponto. Você tem que ligar todas as passagens da Escritura que mostram nosso relacionamento com Deus em termos de oração, pedido e desejos. A diferença é básica, Salmo né, 37. Ricardo? Salmo 37. Como é que eu tenho os desejos do meu coração satisfeitos? Segundo o Salmo 37. Deleitando-me no Senhor. O meu desejo é o Senhor. Então, se eu tenho desejo de Deus, Ele se dá a mim. Não é qualquer coisa. Jesus falando para os discípulos, pedi em meu nome para que vossa alegria seja completa. De qual alegria está falando? Só você ler os versos anteriores. A estada do seu Senhor com eles. Bom, qualquer coisa. Eu tenho que chamar o intervalo.